Nesse vídeo eu vou te trazer tudo o que você precisa saber a respeito da banca que vai fazer o vestibular da UENG e principalmente o que ela pode cobrar na sua redação. Mas antes, olá, meu nome é João Pedro e se você é novo ou nova aqui no canal, se inscreva no canal para receber dicas e informações a respeito do vestibular e principalmente da redação da UENG. Além disso, deixe seu like, comente aqui no campo dos comentários alguma dica, alguma informação que você acha que seja relevante e que faltou no vídeo, ou mesmo alguma dúvida que você tem a respeito do vestibular. Coloque aqui no campo dos comentários que eu vou te ajudar e talvez até se torne um tema para fazer um vídeo mais elaborado com mais informações a respeito do vestibular e principalmente da redação da vestibular da UENG. A banca que foi selecionada para fazer o vestibular da UENG foi a banca Legale Concursos. A banca Legale Concursos é uma banca que faz provas de concursos muito semelhante a banca anterior, a MS Concursos, mas essa banca ela é mais voltada para o estado do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, estados mais do sul do país. Então, é muito importante conhecer primeiro a banca para que você saiba também primeiro entender as características. E essa banca tem uma característica mais voltada para fazer concursos e provas de concursos e processos seletivos. Essa banca, ela, como eu já disse, ela faz provas principalmente para a região sul do Brasil, mas principalmente para concursos de cidades menores, cidades pequenas. Não é uma banca que faz muita prova para cidades grandes, por exemplo, para as capitais ou para as grandes cidades do Rio Grande do Sul ou também até do Brasil. Mas ela está começando, assim como a banca anterior começou a fazer também vestibulares e provas para cidades maiores, como por exemplo para a UENG, agora a banca Legale Concursos também está começando a fazer provas para vestibulares e de grandes proporções, como é o caso da UENG. E se você quer entender o perfil dessa banca, é muito importante que você entenda que é uma banca parecida com a banca da MS Concursos. Em qual sentido? No sentido de que é uma banca que faz provas mais voltadas para provas de concursos. Eu particularmente diferencio bancas que fazem vestibular de bancas que fazem concursos, primeiro porque as provas de concursos ela tem uma necessidade maior de eliminar candidatos, porque elas precisam selecionar aqueles que têm a melhor capacidade para fazer uma determinada função ou assumir determinado cargo. Então, nesse sentido, as provas precisam ser mais exatas, precisam ser mais conteudistas e precisam ter mais uma exatidão. Enquanto provas de vestibular, as provas de vestibular, elas têm uma situação em que elas, em algumas questões, elas são mais interpretativas e não são tão conteudistas. Embora o conteúdo seja também foco de muitas questões de provas de vestibulares, é muito importante entender que as provas de vestibulares também são um pouco diferentes das provas de concursos. Mas no caso desta banca, a gente tem que assumir que ela vai fazer uma prova mais semelhante a um concurso do que propriamente um vestibular, como por exemplo o Enem. Então é muito importante entender essa questão, porque ela vai ser uma prova mais conteudista, uma prova que busca mais exatidão, que vai ter mais pegadinhas talvez, vão ter mais situações que você vai precisar ter mais entendimento de uma situação de prova de concurso do que propriamente de uma interpretação, mas esse é o foco principal de uma banca que produz mais provas de concursos e processos seletivos. O perfil da banca para redação é muito importante que você entenda que o perfil dessa banca exatamente para redação muito provavelmente vai ser um perfil mais exigente e principalmente mais rigoroso, principalmente se a gente levar em conta a última banca, que foi a banca MS Concurso, que infelizmente em alguns casos deslizava ali e era até um pouco mais permissiva com alguns erros, mas se o aluno fizesse um bom texto, como muitos fizeram, e também cometesse um ou outro erro, ela deixava passar. Mas como é uma banca nova, é uma banca que a gente não tem tanto costume aqui na região sudeste, é muito importante que você assuma que essa banca pode ser um pouco mais rigorosa e principalmente um pouco mais exigente, principalmente com erros gramaticais, com erros de situações da linguagem. É muito importante que você tenha esse entendimento dentro do seu texto. É muito importante que você evite o máximo cometer esses erros, principalmente de gramática, de linguagem, talvez de colocação de palavras. Colocar sempre, se você, por exemplo, não souber escrever
corretamente uma palavra, tente buscar por um sinônimo, uma palavra parecida, uma outra palavra que tenha o mesmo sentido, para que você consiga aplicar no seu texto. Evite escrever de uma maneira equivocada e sempre buscar acertar o máximo possível dentro da estrutura do seu texto, para principalmente assumindo essa situação de que pode ser uma banca mais rigorosa, uma banca mais exigente, e como a gente não tem tanto costume de ver essa banca legal e concursos aqui na região sudeste, talvez seja mais importante ter esse enfoque mais de buscar errar menos, para que você tenha um número maior de acertos e também consiga pontuar muito bem na sua redação e também talvez consiga ter a nota máxima. E se você quer saber mais a respeito da redação da UENG, redação do vestibular da UENG, aqui no link da descrição e no primeiro comentário do vídeo vai ter um link para um e-book que eu mesmo preparei com todos os pilares a respeito da redação da UENG, desde a proposta, título, tema, gênero, trazendo diversas informações a respeito disso, que vai ser muito importante para que você coloque na sua redação, para que você entenda a sua redação. E além disso, eu trouxe vários temas que podem cair na redação da UENG, e não só temas que geralmente podem cair, mas também busquei trazer os temas que foram mais citados e abordados e que podem cair em relação ao ano de 2025, para que você talvez tenha em mente na sua cabeça qual o que pode ser, que pode cair, que talvez não caia. É muito importante que você veja isso, para que se cair um tema que talvez eu tenha citado no e-book, você já tenha pelo menos pensado em algum argumento, em alguma referência que você pode utilizar na sua redação, e aí eu acho que você vai conseguir se sair muito bem e ter muita informação, muito conhecimento a respeito disso, para que você se saia bem, principalmente na redação, que é uma prova que é muito importante, é uma disciplina muito importante para a sua redação e para a sua prova como um todo, na sua pontuação. Bom, por esse vídeo é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente aqui no campo dos comentários alguma dica, alguma informação que você quer, alguma dúvida que você tem. Coloque aqui no campo dos comentários para que eu saiba e também possa te responder. E talvez até trazer um vídeo para esclarecer algumas dúvidas, algumas informações e até trazer novas informações para você e para as outras pessoas que estão estudando e se preparando para o vestibular da UENG. Por esse vídeo é isso. Deixe seu like, comente e até a próxima.